E aí, pessoal, te desejo uma excelente semana, né? Hoje é segunda-feira, mais uma semana começando. Que a sua seja muito produtiva, viu? Hoje nós vamos falar sobre um assunto diferente. Geralmente as pessoas não prestam muita atenção, que é a nossa voz. Você sabe como cuidar da voz? Sabe quais são os alimentos, as bebidas que a gente deve evitar e as que a gente deve consumir também? O Falando Nisso tem outros assuntos. Bora ver! Falando Nisso, Band está no ar. Exportação de ovos cresce 180% no ano de 2023. A produção nacional é de 52 bilhões de ovos por ano. Quase tudo é vendido aqui no Brasil. Apenas 1% vai para a exportação. São Paulo, mais de 6 mil raios registrados este mês. Não dá para saber onde e quando um raio vai cair. Mas dá para analisar as previsões meteorológicas e tentar se antecipar. Aqui, por exemplo, olha, sábado e domingo, previsão de muita chuva aqui na capital paulista, com formação de nuvens carregadas e muita chuva em pouco tempo. É o cenário perfeito para as tempestades e, consequentemente, para os raios. E o problema é que essa condição tem se tornado cada vez mais frequente. Os perigos do acesso precoce à internet. A precocidade com que muitas crianças estão tendo acesso à internet, principalmente por irresponsabilidade dos pais, também chamou a atenção dos pesquisadores. 1/4 das famílias pesquisadas afirmaram que os filhos começaram a usar a internet antes dos 6 anos de idade e a maioria sem nenhum filtro para restrição de conteúdo. E no estúdio vamos falar sobre os cuidados para ter uma voz saudável. Hoje é segunda-feira, dia 30 de outubro. O Falando Nisso Band começou! Então a gente começa o programa dando assim um chacoalhão para algumas pessoas. Vamos ver se é para você. Talvez você ainda não tenha a vida que sonhou, mas é bem provável que tenha a vida que muita gente sonha em ter. Então seja grato pelo que tem e pelo que você é. O ato de agradecer abre portas em nossa mente e nos nossos corações. É verdade, né? Às vezes a gente olha sempre a vida do outro, sempre o que vem pra frente, mas a gente esquece do que nós já vivemos. E tudo que a gente já viveu nos faz sentir grato, né? Pelas nossas conquistas. Então faça isso, é muito bom. Vamos falar de sorteio, Maíra? Uma excelente semana, querida. Vamos começar com coisa boa, né? Cadeira de praia, cooler e um copo Stanley. O tempo tá favorável, né? Tá a fim de concorrer? Então é só achar a foto oficial no @Falando Nisso Band, seguir a Sicredi no @Sicredi Vanguarda, marcar 2 amigos por comentário, compartilhar essa fotinho marcando nosso @ pelo menos uma vez e pronto. Mas olha, corre, porque amanhã a gente já traz o resultado, hein? É isso, participe! E aí, segunda-feira vocês já sabem, né? É mais um dia, é mais uma semana para concorrer a um sorteio muito bacana, né, Maíra? Pois é, e olha que tem gente que não gosta de segunda, né, Agda? Aqui é diferente. São 4 ingressos para o Cinemark. Tá a fim de concorrer? Basta curtir a foto oficial, marcar 2 amigos por comentário e compartilhar a fotinho nos stories, marcando o nosso @ pelo menos uma vez. Estaremos sabendo quem foi o sortudo ou sortuda. Corre e boa sorte! É isso. Agora a gente vai dar uma olhada na pergunta da nossa enquete de hoje. E aí, para você participar, basta responder #sim ou #não. No decorrer do Falando Nisso, a gente vai mostrando o resultado para você. Bora então participar da enquete com a seguinte pergunta. Vamos colocar. Você sabe como cuidar da sua voz? Para você então participar é pelo WhatsApp, tá? Que é o 99716 7989. Pois é, a gente precisa da voz para tudo, não é verdade? Já reparou como às vezes ela passa desapercebida? A gente só se dá conta quando fica afônico, né? Ou seja, quando tá rouco, quando tá resfriado, e aí a nossa voz fica bem anasalada, fica até engraçada muitas vezes. Então hoje a gente vai aprender como nós podemos dar a atenção devida mesmo, a que a nossa voz merece.
Eu entrevisto a fonoaudióloga, que é a Aline Garrido. Aline, seja muito bem-vinda. Obrigada, Águida. Vamos falar aí sobre os cuidados com a voz, né? É verdade, vamos falar. Eu até fiz um aquecimentozinho, não deu tempo de fazer muito, mas sabe que a Aline, durante o programa de hoje, vai ensinar alguns exercícios que são ótimos, inclusive para qualquer profissão, porque em qualquer profissão a gente precisa se expressar, né? E a voz é uma ferramenta poderosíssima de comunicação se você souber usá-la. Mas antes, Aline, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre os mitos, né, que são associados à saúde bucal. Saúde bucal não, a saúde Também. vocal. Sim. O que a gente precisa desmistificar? Primeiro, a respeito do que você falou, né? Eu tenho uma frase assim: imagina você ficar um dia sem sua voz. Aí para um pouquinho e pensa. Aí você vai ver como é difícil ficar sem. Deus, demais. Né? Daqui, se você ficar meia hora, vou ficar meia hora sem falar. Faz um repouso vocal, é difícil, né? Porque isso é do ser humano. A laringe, ela não foi feita para falar, né? Quando a gente foi criado, a laringe, ela serve para tanto para o trato gastrointestinal como para respiração. Quem inventou de falar é a gente. É mesmo? Sim. E aí as pregas vocais, elas se adaptam, né? E aí, em relação aos mitos e verdades, né? Existe muito mito e existem muitas coisas que são colocadas como um status de remédio que podem ajudar a voz, mas que não necessariamente são exímios, né, aliados da voz. Bom, o grande mito, por exemplo, gengibre, menta, né, alguns medicamentos. Tem pessoas que acham que está com o pigarro, então é melhor pigarrear. Então tem algumas coisas que eu acho que vão vindo nas perguntas. Mas, por exemplo, maçã. Maçã faz bem para a voz? Maçã faz bem para todo o nosso organismo, né? Então, é muito bom que você tenha o hábito de comer maçã. Numa emergência, antes de apresentar, antes de cantar, é legal você sempre comer a maçã. Qual é o efeito da maçã nas pregas vocais? Ela tem um efeito adstringente. Hoje eu comi, gente. Né? Tanto que os dentistas, eles também indicam para saúde bucal, porque ela limpa. Ah, ela limpa, então. Limpa. E para as pregas vocais, Sim. ela é interessante também. É interessante por quê? porque ela também deixa menos viscoso, né? Com menos pigarro. Então ela vem limpando. Isso tudo acontece de uma maneira mais superficial, porque quando a gente engole, a prega vocal fecha, senão a gente engasgaria. Né? Então, para limpar todo o trato, né? Todo o caminho que o alimento, que a nossa saliva, que é interessante, mas não pode ser colocado, porque eu tenho muitos pacientes que chegam assim, mas eu como maçã todo dia, eu faço o aquecimento que eu faço há 20 anos. Mas qual que é o mito sobre a maçã, então? Sobre o a que maçã, os pacientes dizem? Que eu como maçã, minha voz vai ficar maravilhosa. Vai ficar maravilhosa. Ah, não é assim, né, não gente? É assim, não faz milagre. Não, e nem melhora imediatamente. Se você procurar artigos científicos, não melhora imediatamente. Você citou o gengibre. Qual o mito sobre o gengibre? Gengibre, aquelas balas que dão refrescância, as pastilhas, as próprias pastilhas vendidas na farmácia. Aquelas para diminuir a dor? Isso, porque assim, uma coisa é você ter resfriado, né? E é claro que isso acessa a sua prega vocal, sua voz também vai prejudicar. O que a gente precisa saber é que, vamos supor, se você é um cantor, você ficou mal, resfriado, amanhã você tem que cantar. Você pode tomar um bando de remédio. Se você não fizer um tratamento de emergência vocal para conseguir fazer aquela data, talvez você não consiga. Mas, em relação ao gengibre e esses tipos de recurso, eles te dão uma falsa analgesia. Porque o gengibre né, para isso. Então, ele faz bem para a parte respiratória, né? Mas, por exemplo, se você usar um gengibre agora, uma pastilhinha analgésica, você vem e começa a falar. Aí você não sente que você está fazendo esforço. E aí, quando passa aquele efeito, você está fazendo inflamação em cima de inflamação. Nossa, porque em você vez de ajudar, piora. Piora. Não existe nenhum remédio, vamos falar assim, de forma popular, que chegue à prega vocal. O único remédio que tem para a prega vocal são exercícios direcionados, avaliar naquele momento.
o que está acontecendo. Então, tá? o exercício a gente pode deixar para os próximos Sim, blocos, né? sim. Vamos continuar falando um pouquinho. Por exemplo, então, quais os cuidados que são essenciais, Sim. Aline, O para que- que a gente tenha uma voz saudável? Para todo mundo, assim, em geral, hidratação, né? Água. Água. A gente está vivendo um momento de mudança climática muito grande e um pós-pandemia. Então, mesmo você que não teve Covid, a gente tem uma situação respiratória que está se adaptando, todas as pessoas. Então, gente que não ficava doente agora fica, porque quem causa os resfriados também ficaram mais fortes para tentar concorrer com a Covid, né? Nossa. Isso é uma coisa que a gente diz. Então, tem mais vírus de gripe, tem mais vírus diferentes pegando o pessoal. Então, hoje, a gente também indica nebulização, né, com soro, porque a única forma da gente hidratar a prega vocal de maneira direta, quando você sente que vai pegar ali, é com a nebulização. Ah, que legal! De É uma a maneira única direta. forma. A água, beber a água Beber ajuda. a água, mas não é assim, 2 litros de uma vez. É bem aos poucos. beber a água ao longo do dia. E os profissionais da voz, né, repórteres, cantores, pastores, padres, quem fala no telemarketing, a cada momento molhar o bico, né? Porque a gente vai mantendo a mucosa hidratada. Legal. Então, nebulização. Nebulização. A água também é essencial tomar aos Sim. poucos. Que E mais? hoje, depois da pandemia, a gente diz deixar de ficar doente, né? Porque sempre a gente tem agora a parte respiratória superior sempre acometida, né? Então, hoje em dia existem alguns suplementos para você manter a saúde respiratória. Olha. Tem muita gente, quem tem alergia, rinite, sinusite, tem mais chance de ter problemas vocais e uma alimentação saudável. Em suma, tudo que é bom para a sua saúde, né, é bom para a voz. Então, a gente hoje tem uma tendência de uma alimentação mais funcional, né? Evitar os alimentos ácidos, principalmente antes de falar. Então, suco de laranja, suco de limão, a água com limão de manhã. Tem muita gente que tem refluxo e às vezes toma isso, né? Então, não. Então, a gente tem que usar água, cuidar da voz, cuidar da via respiratória e evitar remédios de automedicação, porque eles não atingem a prega vocal. Olha que interessante. Sim. Você falou sobre a água, por exemplo, é um mito dizer que a água muito gelada, ela prejudica as pregas vocais? Não, não é um mito. Ah, é verdade. Não é um mito, assim, tem algumas situações em que nós, fonoaudiólogos, usamos o gelado, no caso a crioterapia, para cuidar de alguns profissionais, porque assim como um jogador de futebol, ele coloca o gelo quando ele tem uma lesão. Então, a prega vocal ela é um músculo e tem muitos momentos em que a gente vai usar isso. Mas existe quase que uma alergia ao frio, que eu falo, né? Então, quando a gente tá quente, e toma uma água gelada, o nosso corpo tem um termostato. Então, ele pode entender em algumas pessoas aquilo como uma agressão. Ah, olha. Então, a gente aumenta ali uma resposta inflamatória. E tem gente que tem já a questão rinite, sinusite e acaba vasocontraindo. Tudo que a gente precisa na voz é de microcirculação sanguínea, chegar sangue, ficar quentinho, ficar relaxado. Então, quando você usa uma coisa muito gelada, você pode restringir o movimento das pregas vocais por conta de menos sangue chegando ali e aí você acaba fazendo mais esforço. Então, pode ter um problema a curto prazo, então na hora que você toma o gelado, ou a longo prazo. Por exemplo, um cantor que fica tomando gelado sempre, uma hora ele vai ter Olha problemas. só, tá vendo, gente? Algumas pessoas, então, são mais sensíveis a essa água gelada, por isso que acabam sentindo mais Sim. depois uma dor de garganta, Sim. um incômodo. Interessante. Sim. O correto, então, para todo mundo seria nunca beber água extremamente gelada, mesmo no verão, com Sim. calor? Eu acho que cada um pode avaliar, né, a sua questão aí. Se você for tomar água gelada, porque está muito calor, depois você vai precisar ajudar nessa volta da temperatura. Tem pessoas que têm esse termostato aí melhor. Está muito ligado à imunidade. Também. São Tá outros muito ligado- fatores, São né, outros Aline? fatores. Resfriado
vem de resfriar-se, Aham. né? Então acontece a mesma coisa com a voz. Legal. Olha só, a Aline Garrido, ela é fonoaudióloga, vai ficar com a gente hoje no Falando Nisso, com um assunto muito interessante, né? A gente precisa cuidar da voz, afinal, existem os profissionais da voz, como nós, jornalistas, as pessoas que trabalham em telemarketing, mas todo mundo precisa da voz para se comunicar. Sim. Não é verdade? É ruim quando a voz não tá legal, tá falhando. Então, ó, tem alguma pergunta? Pode mandar para o nosso WhatsApp 997167989 por esse mesmo número. Você pode responder a nossa enquete. Bora dar uma olhada? Você sabe como cuidar da sua voz? A Aline já deu aqui algumas orientações. No próximo bloco, eu quero entrar num assunto que infelizmente acabou virando sucesso. Sucesso não, né? Não é a palavra correta, mas acabou virando modinha entre as pessoas, que é o tal do vapor, que é aquele cigarro eletrônico. Parece inofensivo, mas não tem nada de inofensivo, viu, gente? Sim. Bora agora falar sobre economia? A exportação de ovos quase triplicou neste ano. A gente vai ver então na reportagem do Tiziano Kessler. Em líquido ou em pó, é principalmente assim que os ovos brasileiros são exportados. Esta empresa do Rio Grande do Sul vende o produto para outros países há 2 décadas e viu a demanda disparar neste ano, com a gripe aviária atingindo plantéis em vários lugares do mundo. O Brasil se tornou relevante, ele se tornou uma opção. Ele soube aproveitar muito bem essa oportunidade, o país estava preparado para isso. Em setembro, as exportações de ovos mais que triplicaram em comparação ao mesmo mês de 2022. Nos primeiros 9 meses deste ano, o Brasil vendeu 22.600 toneladas para o exterior, alta de 180%. Isso representa aproximadamente 280 milhões de reais em negócios. A produção nacional é de 52 bilhões de ovos por ano. Quase tudo é vendido aqui no Brasil. Apenas 1% vai para exportação. A projeção da Associação Brasileira de Proteína Animal é ampliar a produção para 57 bilhões de ovos em 2024, o que deve ampliar também a participação do setor no mercado global. Esses países têm dificuldades de produzir, de atender o seu próprio mercado, se voltam para um país que é altamente produtivo, que é o Brasil. Nós temos que aproveitar isso para fidelizar esses clientes. Com certeza, e girar a economia, né? Olha, daqui a pouco a gente volta e a gente vai mostrar uma matéria falando que mais de 6.000 raios foram registrados só este mês em São Paulo. Você tem medo? Gente, eu confesso que tenho, viu? Além do barulho, né? Dá medo sim. A gente volta a falar mais também sobre como você pode cuidar da sua voz. Até já já. Estou num bate-papo aqui com a nossa entrevistada, falando sobre voz, a importância, né, de cuidar da voz. Você sabe como fazer isso? Pode responder a nossa enquete de hoje, hashtag sim, hashtag não, sempre pelo nosso WhatsApp, que é o 997167989. Seguinte, você pode enviar perguntas também, tá? Para a fonoaudióloga Aline Garrido. Ela estava comentando comigo que geralmente a voz, ela sempre vai ficar mais grave e nunca mais aguda. E é que eu comentei com ela que minha voz era mais aguda, mais fina, e que aí eu consegui moldá-la para deixá-la como ela é hoje, mas também é algo natural que vai acontecer com todo mundo. Com o envelhecimento, a gente tem a tendência de cair tons. Olha que interessante. Aí quem é um cantor e consegue ter as técnicas, consegue manter a voz longeva com as técnicas e com muito condicionamento. Lembrando, a prega vocal ela é um músculo, então a gente tem que condicionar músculos na academia, né? Então, tem que também fazer a musculação das pregas vocais, pessoal. E uma coisa, não é corda vocal, é prega vocal que se fala, né? Sim, elas não são 2 cordas, elas são 2 pregas musculares. Ah, por isso que é prega. Por isso que é prega. Vivendo e aprendendo, né, pessoal? Tem perguntas já chegando dos telespectadores, vamos ver. Oi, amiga, eu tô aqui com a dona Emília para falar sobre a saúde da voz. A senhora fica muito rouca? Não, para ser sincera, eu tenho até muita saúde, né? Eu estou com 86 anos, faço tudo sozinha, estou aqui, olha. Parabéns, e que bom, né? Faço tudo sozinha, né? Graças a Deus, tem um stand aqui, mas não me incomoda de jeito nenhum, né? Faço tudo na minha casa, né? Não tenho faxineira, apartamento grande, não tenho faxineira, não tem ninguém, eu faço tudo sozinha. Muita saúde, né? O que a gente pode pensar um pouquinho é o seguinte, quando que a saúde
pode prejudicar a nossa voz. E quando a rouquidão, na verdade, não tem a ver com a saúde, algum abuso vocal que a gente faz. Vamos para o estúdio entender. Ah, interessante. Luquinha, eu estou com saudade de você. Lucas está de férias, gente. Segunda-feira que vem ele já está aqui, viu? E ele não estava aqui para eu pegar no pé dele hoje. Ah, verdade. Eu pego no pé dele. Pois é, por exemplo, Lucas, ele tem uma voz um pouquinho mais rouca. Sim. E algumas pessoas realmente ficam afônicas com frequência. Tem mais facilidade, né? Tem mais facilidade. Isso é um alerta? Sim. Tem duas coisas que a gente pode pegar dessa pergunta, né, da senhora e do Lucas. Primeiro é que a rouquidão, ela é um sintoma de algum problema vocal ou no trato aéreo superior, né? Vamos pegar o Lucas aí, falar com ele, não na presença dele, mas ele tem essa voz mais rouquinha, né, que todo mundo conhece, que acaba até sendo uma identidade dele, mas provavelmente ele tem alguma condição ali, que a gente só veria em exames e no acompanhamento, ele deve saber o que ele tem, e aí é uma pessoa que precisa de mais exercício, precisa de mais aquecimento, precisa tomar mais cuidado, porque a prega vocal fica mais vulnerável, tá? Então, exemplo, provavelmente essas vozes rouquinhas, elas formam uma fenda. Essa fenda deixa o que vem do estômago ali mais aberto e o que vem de fora também mais aberto. Então, você tem ali toda uma questão. Então, rouquidão é sintoma de problema vocal, mais de 15 dias de rouquidão, ficou resfriado, ficou muito rouco, ficou afônico, não consegue voltar, tem que ir no otorrino e na fono, tá? E uma outra coisa que eu acho legal a gente pegar dessa senhorinha, você vê que ela tem 86 anos e uma voz firme, um pouco de fala pastosa, a gente já observa. Mas a voz, ela reflete muito da saúde e hoje a gente tem até inteligência artificial que você tem lá diagnóstico de algumas doenças pela voz. Nossa. Então, existe um espasmo, né, da voz, que às vezes a pessoa fala assim, né? Ah, mais trêmula. Mais trêmula. Tem uma pessoa que fala bem trêmula, né? Vocês sabem, da sim. televisão. Então, ela é que um exemplo, ícone, assim. Ela é um ícone, inclusive pode observar que ela melhorou. Né? Existem exercícios para esse espasmo. É a moça da Top Term, da Top Term. A moça não, já é uma senhora, senhora, mas ela melhorou, provavelmente ela fez fono. E esses espasmos, eles têm que ser investigados porque pode ser o sintoma de uma doença neurológica, por exemplo, como o Parkinson. É mesmo? Sim. O Parkinson, uma das primeiras coisas que a gente identifica é a mudança fraqueza e essa voz trêmula. A primeira coisa que acontece é a pessoa começa a falar que a voz está trêmula e assim como o Covid, a perda do olfato paladar. É um dos primeiros sintomas antes mesmo do diagnóstico neurológico. Você vê como a voz é importante. É importante, então, para diagnosticar, inclusive, muitos pacientes de Parkinson doenças. Vão primeiro para fono. Que interessante. Porque não sabe o que está acontecendo. Olha lá. Agora vamos falar, gente, sobre a questão dos vapers, né? Muitos adolescentes, não só adolescentes, enfim, adultos, usando o vapor, acreditando ser menos prejudicial para a saúde, mas acredito que nenhum tipo de cigarro é menos prejudicial, né? Todos vão agredir. O que acontece com o vapor? O que ele pode causar para a nossa saúde vocal, Aline? A minha cara, o vapor é uma desgraça, né? Porque e pode falar mesmo. Ele falar, a gente tem que estar aqui para alertar. Tem vários ícones da música, né, que estão ficando aí com insuficiências respiratórias, problemas pulmonares. Tem a Solange Almeida, o Zé Neto, né, do Zé Neto Cristiano, e mais alguns que, assim, fizeram e imediatamente, fizeram uso e imediatamente aconteceu. Então, isso depende um pouco da resistência. Como eu te disse, lá no meu Instagram, eu tenho foto de um paciente que eu sempre acompanhei, cantor, e do nada ele resolveu usar o vapor e tem uma foto lá de como ficou a prega vocal dele. Depois vocês podem ver lá. Mas pelo que eu entendi, o vapor ele estraga a curto prazo as pregas vocais. A curto prazo. Quer dizer, é muito agressivo. Tem muitas marcas, tem muitos modelos, mas vamos dar 3 pontos assim. Primeiro que a fumaça dele é intensa. Né? Você vê o povo na balada. Parece uma chaminé. Parece uma chaminé. A ponto de eu ter cantores que pedem para a pessoa que está na frente do palco, por favor, não fuma o vape aqui.
porque é muito forte, é quase assim 5 vezes mais uma fumaça de um cigarro indo de uma vez, né? Fumaça, em geral, faz mal para a respiração, faz mal para todo mundo. E ele também é um cigarro eletrônico. Ele tem uma essência, geralmente, dentro dele. E essa essência, ela tem a base de glicerina, tem vários tipos de produtos químicos que estão ali. Quando você usa e você bafora, né? Você faz... Que você não traga, né? Você não traga. Negócio. Então, ele pega tanto essa parte aqui e quando você faz esse tipo de movimento, ele tem uma outra pegada aqui no nosso pulmão, tá? Então, tem colabamento dos alvéolos, né? O que é isso? O alvéolo pulmonar, ele tem que se expandir e comprimir. Ele para de ter essa função. Meu podendo Deus, chegar gente, esse negócio é suicídio, é pelo super amor de perigoso. Deus. Então, imagina assim, glicerina. Vocês já viram glicerina, né? Imagina a glicerina que ela fica ali condensada, igual aquelas glicerinas que a gente põe em armário. Isso é muito perigoso, assim. E a fumaça, e ele tem uma temperatura diferente. Tem uns que fazem a sensação da refrescância de novo, como eu falei, né? Que parece que está engolindo gelol. É verdade, verdade. Tem uns cheiros assim, Tem os cheiros. De Então, tudo o quanto cheiro, é tipo de sabor, né? alergia, tudo piora. Eles são proibidos, né, gente? Então, eles não são liberados. E tem muita gente que fala assim, eu comecei a usar vapor porque ele é como se fosse uma nebulização. Não é uma nebulização, ele é péssimo, juro. Eu comecei a usar como uma nebulização. Infelizmente, tá muito acessível, né? Se compra pela internet, se compra em tabacarias e nas próprias lojas de conveniência, mas é pior do que cigarro, assim. Eu sou especialista em cannabis medicinal e a cannabis mesmo, né, já pegando também essa questão, a cannabis medicinal é ótima. A maconha fumada, tudo que faz fumaça, o cigarro, tudo isso faz mal para a voz, entendeu? E a temperatura também tem muito a ver. Nossa. Bom, tá aí então o depoimento, né, de uma pessoa que entende, é fonoaudióloga. Fica aí do seu critério continuar usando ou não esses cigarros eletrônicos, mas a gente viu que... Continue realmente... enchendo minha agenda, se vocês quiserem, porque hoje é uma das coisas que, assim, vamos supor, se eu marco 10 pacientes na semana, uns 4... Olha. Sem ser profissional da voz. Uns 4 são porque o otorrino mandou, porque fez uso de vapor. Tá vendo, Não é gente? brincadeira. Nossa, pra você ver, o negócio realmente é sério. Daqui a pouco, então, a Aline volta, inclusive para ensinar a gente alguns exercícios para aquecimento, para, de repente, não sei se dá para alguém que tá afônico e tudo mais, tá? Segura aí e também a gente vai começar a responder as perguntas. Tem muita pergunta chegando. Vamos falar agora das notícias? O Brasil é o país que mais concentra a incidência de raios. E ela segue aumentando, viu? Como mostra a Olivia Freitas. As marcas do incêndio ainda estão no teto da igreja. A paróquia foi atingida por um forte raio no dia 7 de outubro. Consta aqui no projeto da nossa igreja que tem 6 pontos de sistema de para-raio, que infelizmente o raio foi tão forte que não superou. Entre 1º e 24 de outubro, foram 6.230 registros de queda de raio em 24 cidades do estado, incluindo a capital e a região metropolitana. No mesmo mês, em 2022, foram 35. Este é o segundo mês de outubro mais chuvoso desde 1995. Esse aqui é um mapa do histórico de incidência de raio que a gente teve em outubro, né? Quase não dá para ver o solo. Quase não dá para ver o solo. Não dá para saber onde e quando um raio vai cair, mas dá para analisar as previsões meteorológicas com formação de nuvens carregadas e muita chuva em pouco tempo. É o cenário perfeito para as tempestades e, consequentemente, para os raios. E o problema é que essa condição tem se tornado cada vez mais frequente. É o que aponta um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A projeção é de um aumento de 80% na ocorrência de relâmpagos em São Paulo nos próximos anos. A causa são as mudanças climáticas. No dia que a gente tiver uma tempestade, de preferência ficar em casa, né? E não manusear equipamentos elétricos como secador, chuveiro ou fazer algum contato com a tomada, com a rede elétrica mesmo. Bom, agora a gente vai aproveitar, né? A gente estava falando sobre raios. Vamos ver como fica a previsão do tempo para o início de semana? Previsão de céu nublado e tempo chuvoso em todo o Vale do Paraíba.
Em Jambeiro, máxima de 29 graus com chuva fraca, 24 em Santo Antônio do Pinhal e 29 em Cunha com tempestades, 29 graus em Taubaté, 33 em São Sebastião e 22 em Campos do Jordão. Em São José dos Campos, máxima de 29 graus hoje, 30 amanhã com tempestades, 25 na quarta também com tempestade, 26 na quinta com céu nublado e 32 na sexta com chuva fraca. Lana Moraes já está aqui para dizer para a gente o que rolou no fim de semana, hein, na web. E aí, Lana, boa tarde. Bem, boa tarde, boa semana. Obrigada. Bom, a cantora Adele viralizou nas redes sociais no final de semana. Tinha um vídeo dela bombando nas redes sociais que ela estava fazendo show e ao reconhecer uma figura inusitada na sua residência lá em Las Vegas, nos Estados Unidos, ela parou, né? Durante o show, então, especial de Halloween, a cantora, enquanto cantava When We Were Young, vestida da icônica Mortícia Addams, inclusive, lá da família Addams. Tá linda, né? Ela foi surpreendida pela presença do médico que fez o parto do seu filho, o Ângelo, de 11 anos, que é fruto do antigo relacionamento dela, né, com o Simon Konecki. Então ela vai lá, abraça, né, emocionada, ela faz questão de interromper o show para abraçar o médico. Inclusive, é agora em novembro que termina a residência dela lá de shows em Las Vegas. As suas apresentações acontecem no luxuoso teatro Caesars Palace, que tem capacidade para 4 mil pessoas, é considerado um dos principais locais de entretenimento da cidade americana em Los Angeles. Ela sempre bem calorosa, canta na residência, segue no meio do público, né? E ela, pelo visto, ela olha de olho em olho. É incrível. Porque ela passou e reconheceu o doutor. Ela é muito amorosa, Sim, né? Ela é muito carinhosa. Muito carinhosa com os fãs e tudo. Eu nunca me esqueço, Lana. A Lana que trouxe aqui uma notícia de um fã que estava super empolgado com o show. Era para todo mundo ficar sentado. Sabe aqueles shows que ficam sentados? Sim. E o fã estava em pé lá. E o segurança começou a encher o saco desse fã. E ela interveio, né? Então, ela é carinhosa. E como ela pode, na residência, caminhar, né, porque é um teatro, ela consegue caminhar ali pelos corredores, ela olha os fãs de pertinho e reconheceu o doutor. Eu achei muito legal. Ai, ela lindo. É sempre muito simpática. É verdade. Bom, indo de Las Vegas para New Orleans, né, lá nos Estados Unidos ainda, outra interação de artista com fã. Mas tá dando o que falar e não é coisa muito boa não, viu? É do cantor Maluma. No vídeo que circula pelas redes sociais, ele aparece dando um tapão num fã. Aí você pergunta por quê, né? Olha o tapão que ele deu na mão do fã. A produção do colombiano disse que o fã apertou a mão com muita força e disse que o artista agiu, então, em legítima defesa. Foi por reflexo, sabe quando você acontece alguma coisa que você não está esperando, ele deu um tapa. Não sabemos se é isso, né? Mas, nas redes sociais, os fãs se dividiram entre cancelar ou defender o artista, ressaltando, então, que era preciso um pouco mais de humildade ou que a situação era totalmente razoável e aceitável, né? No Instagram, o Maluma não comentou sobre esse caso, apenas compartilhou um vídeo interagindo com a plateia e na legenda ele disse assim: amor se recebe com amor. Pode ter sido uma indireta também, né? Acho que foi direta, viu? Foi bem uma direta, mas sei lá, é bem impulsivo esse cara, Tá bem contraditório, né? A gente falou da Adele, que é super carinhosa, o Maluma não foi nem um pouco carinhoso. Não, nada. Mas é isso, gente, interagir com o público nem sempre, né, é do jeito que a pessoa espera. Mas assim, o cara é um artista, enfim, uma pessoa aí conhecida, já tem que se preparar para o que vem, né? Não às dá vezes pra gente reagir, Às vezes grudou por carinho, não queria soltar, sabe? Mas não quero soltar. Exato. Por isso que não dá pra você, imagina. Tapão, né? Precisa de um tapão. Eu não sei, não, mas tá precisando dar uma respirada melhor. Pois é, tá estressado. Né? Tá um pouco. Lana, obrigada, viu? Imagina. Você volta amanhã Volto amanhã para contar mais notícias. E notícias a gente vai ter também regionais no nosso próximo bloco com o Douglas Cruz, vai passar também o movimento das estradas e mais sobre como você pode cuidar melhor da sua voz. Até já! Falando nisso, agora com a Ava Treinamentos, para entender a importância de saber liderar. Hoje a participação e as dicas são do Cazé. Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar de um assunto que é uma das maiores dificuldades dos empresários, principalmente das pequenas e das médias empresas. Geralmente, quando você abre um negócio, você faz de tudo dentro da sua empresa. Por exemplo, se você abrir um bar,
Você atende, limpa, vai na cozinha, faz compra, vai ao banco. Ou seja, você faz de tudo. No começo, isso dá certo e vai muito bem. Você está com gás, tanto que você começa a crescer. Mas em um certo momento, você começa a ficar sobrecarregado. Todos os problemas caem nas suas costas. E você não consegue resolver tudo. E fica envolvido naquele turbilhão, sem tempo para fazer nada. A grande dica desse momento é que você precisa descentralizar. E o que é isso? Você precisa contratar pessoas tão boas quanto você ou melhores. Agora, a sua função é treinar e orientar essas pessoas para que você possa assumir o seu verdadeiro papel, que é de ser um líder. E só assim você vai poder comandar a sua empresa, pensar em desenvolvimento, inovação, crescimento. É como se você fosse o comandante de um Boeing. Você precisa ficar assim, pilotando o seu avião. E não ficar lá atrás servindo cafezinho e atendendo os passageiros. A sua função como líder é comandar e direcionar a sua empresa em direção ao crescimento. Se você gostou dessa dica, se se interessou pelo assunto, siga a gente lá nas nossas redes sociais, @ava_treinamentos. E a gente se encontra por lá. Um beijo para todo mundo da Ava Treinamentos. A gente está esperando vocês aqui ao vivo, que é sempre muito gostoso, com muito conteúdo, né? Bom, a nossa convidada hoje é a fonoaudióloga Aline Garrido. A gente está falando sobre a saúde da voz. Pode participar mandando a sua dúvida. Daqui a pouquinho a gente já começa a responder, tá bom? Que vocês mandaram. Vamos dar uma olhada na enquete? Vamos ver como ela está até o momento? Aline, a gente deixou essa pergunta. Você sabe como cuidar da sua voz? Qual a porcentagem para o sim e para o não? O que você imagina? Acho que vai ficar equilibrado. Equilibrado? Vamos ver. Sim. Eu acho que o não vai ganhar. Jura? Gente, não. Estamos aprendendo bastante, então, hein? 75% das pessoas dizendo que não sabem como, né, cuidar da voz. Então, a gente já viu aqui alguns exemplos. Vamos dar uma olhadinha antes de passar as dicas de treinamentos, de algum aquecimento? Vamos ver o que está chegando dos telespectadores. Oi, amiga, eu tô aqui com o Francisco. Francisco, você já ficou rouco? Já fiquei. Já. Eu vi que antes de falar agora você deu uma piga... Sim, eu tenho essa... Mas é um hábito que você tem? É um hábito também. E será que isso faz bem pra voz? Não sei, cara. Não sei. Vamos descobrir no estúdio? Faz bem ou não faz fazer o... Ah lá. É um hábito, né? Uma mania, muitas vezes, que as pessoas têm. Sim. Pode prejudicar? Sim, porque quando você pigarreia, você faz um ataque, né, nas pregas vocais. Você faz... como se elas estivessem se batendo? Sim, como elas se batem. Principalmente se ela vem assim sonorizada, né? Toda vez que tem som, a prega vocal tá batendo uma na outra, né? Então, assim, o pigarro, ele é também, assim como a rouquidão, um sintoma. Né? Voz e problemas gastrointestinais estão muito ligados e o pigarro, ele pode ter um fundo lá estomacal, digamos assim, né? O refluxo gastroesofágico é um grande vilão, então aquela região fica mais ácida e tem esse problema. Quando a gente está com muito catarro, também acaba pigarreando, mas tem pessoas que têm essa condição e também têm o hábito, que seria um hábito deletério, um hábito ruim, que pode ser também a falta de hidratação, a falta de beber água. Olha, né? Pode ser que não tenha nada ali, que não seja um refluxo e tal, mas a pessoa sente aquela... a garganta, digamos assim, seca, né? Sim. Daí... Não só pigarrear, como tossir, né? Principalmente profissionais da voz. Se você começa... o que você está fazendo, tem gente que tosse para tirar o pigarro ou o catarro, né? Aí é ruim também? É ruim, a gente tem que evitar. Olha. Então, às vezes, por exemplo, eu falo muito de cantor, porque é a minha maior realidade, né, de atendimento, que são as pessoas que precisam de mais. Então, eu falo, ó, se você começar, vai ficar resfriado, começou a tossir, vai piorar. Então, a gente, em vez de tossir, tenta engolir saliva, tomar água, hidratar e fazer exercícios de vibração para ele limpando e você ir tomando água. Tem hora que não tem jeito. A tosse, ela é um reflexo de defesa. Mas se você conseguir controlar isso, é melhor. Legal. Já que você entrou nos exercícios, tem alguns que as pessoas que estão em casa podem fazer, que não vão prejudicar, tanto para aquecer, de repente para diminuir uma pessoa que está afônica, está perdendo a voz? Sim. Eu brinco que não é o que as pessoas querem ouvir,
mas o melhor exercício para a voz quando você está numa situação de Até crise sei. é repouso vocal. É parar de falar. Isso é comprovado cientificamente, né? Porque quando você começa a ter um problema ali, começou a inflamar. Se você continua falando ou continua cantando, você vai fazendo inflamação em cima de inflamação e às vezes você vai até melhorar, mas aquela situação vai se tornando crônica. Então, a primeira coisa é realmente tentar parar de falar e não vale sussurrar, porque sussurrar você faz mais esforço ainda. Olha. Tá? Então, primeira coisa seria o repouso vocal, procurar o médico e a fono, e tem alguns exercícios que todo mundo pode fazer, né? Primeiro exercício seria respiração profunda. Ué, mas por que respiração? Porque respiração é a base da voz. Então, a gente tem o nosso pulmão, né, se enchendo e a pressão do ar que sobe para as nossas pregas vocais é ela que dá intensidade, né? Então, respiração profunda seria... Inspira 3 vezes. Inspira em 3, solta em 6. Inspira em 4, solta em 8. E vai vendo o que você vai conseguindo. A gente tem uma função, nosso nariz tem uma função, né? De avisar aqui que está filtrando, está entrando ar. Então, tem essa função. Exercícios de vibração, eles só podem entrar se você já tem conhecimento disso ou se você tem fonoaudiólogo. Existem muitos equipamentos que a gente usa hoje em dia para recuperar a voz. Tubos, canudos, não é todo mundo que pode fazer, tá, gente? Principalmente dependendo da condição, mas a gente pode ali começar com uma coisa que não agride. Então, você pode fazer o som que a gente fala que é um humming, que é o som do M, ó. E tem que fazer careta, né, Aline? Tem que fazer careta. Você vai sentindo a pressão do som que você está fazendo dentro da sua boca, porque ele é leve. E você pode ir fazendo isso com a nebulização ao mesmo tempo. Olha! Tudo isso vai até diminuir dor, né? E assim como um remédio, você precisa ir fazendo durante ao longo de todo o dia. Então, vai ter momentos que você vai ter que ficar em silêncio mesmo, sem exercício, sem fazer nada. E só depois você vai voltando a falar, né? Exemplo, você ficou resfriado, você teve essas novas variantes do Covid, né? Que tá pegando todo mundo. Então, tem momentos que eu viro para os meus pacientes ou para os telespectadores e digo, né? Tem que parar mesmo, porque a gente tem de 7 a 14 dias de infecção, de inflamação, e isso tem que se resolver. Se a gente fica falando em cima, trabalhando em cima, a gente gera o problema ali do desgaste desse esforço que você está fazendo na prega vocal. Então, tem momentos que é isso, né? A vida, às vezes, manda a gente parar mesmo. E o repouso vocal, essas vibrações mais leves, água, isotônicos, tá? Então, o isotônico mais natural que existe é a água de coco, porque quando você está inflamando, você precisa repor isso. Interessante, repor água esses de coco. sais, minerais. Olha. E tem esses isotônicos que vendem, né? Tem uma marca, pode ser também. Quanto menos açúcar tiver, melhor. O açúcar não é bom também para prega vocal, ele traz pigarro. Então, são coisas que você já pode ir fazendo. Aumentar a hidratação, né? Legal, Aline. E fazendo isso. Não deu tempo nesse bloco, mas no próximo eu prometo que a gente vai entrar só respondendo as perguntas. Ah, tá bom. Tá? Vamos chamar uma pessoa que tem uma voz muito bonita também, é o Douglas Cruz, para passar para a gente um dos destaques do jornalismo pela Band Vale FM. Douglas, boa tarde. Você fez aquecimento hoje de entrar ao vivo ou foi na raça? Porque às vezes também é muito corrido pra gente, né, Douglas? Com certeza. Boa tarde para você, Águeda. Boa tarde também para todo mundo que está acompanhando o programa Falando Nisso. Eu sempre tento fazer aqui um ou outro aquecimentinho vocal antes de entrar, que é sempre muito importante, principalmente para não acabar a voz no meio da entrada, o que é muito importante. Estou atento hoje aqui nas dicas do programa Falando Nisso, muito bacana. Bom, destaque aqui também do jornalismo da rádio Band Vale FM, é um destaque muito bacana para a economia do nosso litoral norte, isso porque começa hoje a temporada de cruzeiros marítimos na cidade de Ilhabela. O primeiro navio já desembarcou hoje na cidade com cerca de 4.000 passageiros. Esse navio aí é o primeiro dessa temporada, que prevê 64 escalas até o mês de abril do ano que vem na cidade, movimentando aí movimentando, né, cerca de 100 milhões de reais
injetados aí na economia local, através de lojas, restaurantes e outros comércios que vão receber esses cerca aí de 250 mil turistas que devem passar pela cidade. Por isso a prefeitura já fez um credenciamento de locais credenciados, né, de locais que podem receber esses turistas, e a economia já está sendo movimentada porque são navios grandes. A gente está vendo nas imagens alguns exemplos, a grande parte dos navios que irão desembarcar no Pier da Vila, lá no centro histórico da cidade, são aí de mais de 1.000 até 6.000 turistas por navio, então é um número bem grande que deve movimentar bastante nesses próximos dias a economia até o mês de abril do ano que vem na cidade de Ilhabela, expectativa bem grande de injeção de 100 milhões de reais na economia local. Também é destaque aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM a situação das estradas que cortam a nossa região. Hoje o motorista que pega viagem na segunda-feira segue fazendo boa viagem em grande parte das rodovias. Não é registro aí de acidentes ou de trânsito intenso em nenhuma das rodovias, mas o motorista deve ficar atento principalmente na rodovia Presidente Dutra, porque a concessionária que administra a via faz algumas obras aí de duplicação da via marginal, tanto aqui no trecho entre São José dos Campos e Jacareí, ali a partir do quilômetro 155 até 157, quanto também na altura de Cruzeiro. O motorista deve redobrar a atenção principalmente com os acostamentos. São os destaques de momento, eu volto com vocês aí no estúdio. Legal, Douglas, muito obrigada, viu, pelas informações. A gente se vê novamente amanhã. Olha, daqui a pouco a gente volta então, vamos para o intervalo e na volta a gente vai falar sobre os perigos do acesso precoce à internet, né, das crianças. E mais sobre a saúde da sua voz. Não saia daí. Bom, toda segunda-feira a gente mostra aqui no Falando Nisso quais foram os ganhadores do Vale Cap de ontem. Vamos ver. Nós ganhamos no Vale Cap. Parabéns para todo mundo. Agora a gente vai conferir quais são os prêmios do próximo Vale Cap, né? Do Vale Cap dessa semana. Ao adquirir o Vale Cap, você ajuda a FEAPAZ cedendo direito de resgate. Top 5 Vale Cap. 5. Ajuda a FEAPAZ. 4. Vendas só para a nossa região. 3. No Vale Cap você conhece os ganhadores, já são mais de 10 mil premiados. 2. Você compra no comércio do seu bairro. 1. Esse você conhece, esse você confia. Do primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil em cada. No Super Giro, 50 prêmios de R$1.000. E no quarto sorteio, 250 mil. Isso mesmo, 250 mil reais de uma só vez. Vale Cap, ajude e concorra. Boa sorte para você, então. Olha, agora a gente vai fazer um alerta, né, para quem tem filho. Uma pesquisa mostra que dobrou o número de crianças de até 6 anos de idade com acesso à internet. 1 de cada 6 já recebeu conteúdo sexual pelas redes sociais. O Henrique tem 2 paixões, futebol e internet. Adora jogar online e tem perfil nas principais redes sociais. Depois que ganhou o celular do pai, ele fica conectado quase o dia todo. Comunico com pessoas jogando, uso rede social enquanto jogo, para conversar enquanto jogo. As principais redes proíbem usuários com menos de 13 anos, mas não tem verificação rigorosa da idade na criação da conta. No caso do Henrique, quem administra é o pai, que fica atento e aposta no diálogo para orientar o garoto. Escuta alguma conversa diferente no celular dele, eu já questiono com quem que ele está conversando. E tem que ficar de olho. Uma nova pesquisa mostra que 16% das crianças e adolescentes entre 11 e 17 anos já receberam conteúdo sexual na internet. E 1 em cada 10 jovens dessa faixa etária já foi abordado com pedidos de fotos ou vídeos sem roupas pelas redes sociais. A precocidade com que muitas crianças estão tendo acesso à internet, principalmente por irresponsabilidade dos pais, também chamou a atenção dos pesquisadores. 1/4 das famílias pesquisadas afirmaram que os filhos começaram a usar a internet antes dos 6 anos de idade, e a maioria sem nenhum filtro para restrição de conteúdo. A gente precisa que ela sim seja acompanhada por um responsável que possa orientar o uso e possibilitando a autonomia de acordo com o desenvolvimento, né, e o amadurecimento dessa criança ou adolescente. Tem que monitorar, né? Não tem jeito. Às vezes a gente deixa o celular de lado com a criança para fazer outras coisas, mas não dá, realmente é um perigo, né? A gente está falando hoje sobre como cuidar melhor da sua voz. Então vamos ver o que tem chegado para a gente, as participações, os comentários de vocês. Eu sei que tem bastante coisa por aqui. Vamos colocar então a primeira na tela, da Marisa. Infelizmente,
Não cuidei da voz enquanto lecionei por 30... Olha, também uma profissional da voz, né? Os professores. Sim. Hoje percebo que não consigo gritar sem som e a voz fica menos potente. É imprescindível cuidar. Olha só, isso pode ser uma característica de não ter cuidado da voz? O que acontece? Uma característica e a demanda, né? Aqui na nossa cidade, nós temos um projeto de conservação vocal dos professores da rede pública. Nossa, já trabalho lá há 8 anos. Dentro da medicina do trabalho que a gente tem na prefeitura, é muito legal falar isso. Então é da rede municipal, um projeto municipal. Sim, todos passam por exames vocais antes de atribuir as aulas e quem passa no concurso. E aí já recebe a minha orientação. Durante a atribuição a gente dá algumas orientações e os casos mais graves a gente acompanha. Tem alguma coisa que ela pode fazer com relação Professor a isso? É um dos casos mais graves. Todo professor tem que estar muito atento porque quase 90% pode ter algum tipo de problema e é mais suscetível a ter questões. Agora, ela precisa começar assim. O fato dela gritar e não sair som é um sinal, porque quando a gente grita, a gente eleva a laringe e estica a prega vocal. Então, alguma coisa está acontecendo ali na hora que ela estica, vamos dizer assim. Procura um otorrino, ainda tem como cuidar, né? Isso é importante para toda a saúde. Legal. Vamos então para a próxima? Vamos tentar responder bastante, tá? Cecília Militão, que linda! Olá, sou Cecília Militão, boa tarde, sou cantora e só de pensar em ficar sem voz é com certeza, uma agonia, né, amiga? Graças a Deus, ao longo do caminho, tive a oportunidade de encontrar uma profissional como a Aline. Para mim, para muitos, é a nossa fada da voz. Ó, que legal, parabéns. Nos dando todo o suporte, auxílio, para que a nossa voz esteja sempre pronta para o trabalho. Que ótimo, Cecília. Vou te ver terça-feira, viu? A gente tem um compromisso juntas. Fique sabendo. Que ótimo. Que você, Aline, é especialista também, né? Em cantores, pessoas que lidam dessa forma com a voz. O ano que vem eu vou fazer 20 anos de formada. É uns 18 eu trabalho com cantores profissionais. Tenho algumas técnicas inovadoras, inclusive desenvolvidas aqui no Parque Tecnológico. Faço doutorado aqui. Em laser, fotobiomodulação, eu uso alguns recursos e utilizo alguns equipamentos produzidos aqui mesmo na cidade. Nossa, que legal. E a Cecília é uma das profissionais que se tornou minha amiga. Nós estamos juntas aí 8 anos. Eu literalmente coloco a Cecília de cabeça para baixo. Até de verdade? A gente usa algumas coisas da yoga. São técnicas. Alguma coisa da yoga, algumas coisas. Cantores profissionais é uma alta performance. Então, eles são como atletas, né? Não adianta fazer fono, não fazer exercício, não fazer aeróbico. Então, para quem quer ter performance como a da Cecília, ela canta o dia inteiro, ela se aquece o dia inteiro e ela cuida mesmo da voz. Ótimo. Foi a melhor pessoa para escrever, porque ela é o melhor exemplo. Que bom, é um exemplo positivo. Aline, muito obrigada, viu? Pela sua vinda, até mais. Imagina. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder tudo, mas vou passar para a Aline, tá? E aí vocês vão conversando, tem também o Instagram da Aline para que vocês possam entrar e bater um papo com ela, tirar alguma dúvida, viu? Amanhã, tá aqui, ó. Amanhã tem mais Falando Nisso. Vamos ver qual é o convidado. Olá, eu sou o Renato, assessor de investimentos do Sicredi. E amanhã, no Dia Mundial da Poupança, eu vou estar aí na Band, no programa Falando Nisso, conversando sobre o hábito de poupar e o impacto positivo disso na vida das pessoas. Grande abraço e até lá. Um grande beijo no seu coração, uma excelente semana, tá? A gente se vê amanhã.